apresentar esta que é a terceira edição do Encontros com a Memória em 2025. Desta vez inspirado na vida de Egon Ingfried Jung, liderança para a qual a comunidade de Canela muito tem a agradecer e a lembrar. Para tratar de sua importante trajetória na vida educacional, empresarial e social de nossa querida cidade, convidamos a vice-presidente do Memorial, Ana Glenda Wieser, a receber Jussara Inês Jung Hoppner e sua filha Adriana para um diálogo que se anuncia promissor. Obrigada. Boa noite. Com carinho, eu quero saudar todas as pessoas que aqui estão. Certamente é porque conheceram o seu Egon e, quem sabe, devem alguma coisa do seu sucesso àquilo que ele proporcionou aqui para nós. E com carinho dobrado, eu saúdo a Jussara, que é filha do seu Egon e veio aqui para nos contar um pouco sobre a existência dessa personalidade. Também aqui a Adriana, que é filha da Jussara, não conheceu tanto o seu Egon, mas alguma lembrança ela há de ter e nos passar. Então, o seu Egon teve uma participação quase incomparável nos anos de 50 a 80 em Canela, de 40 quando ele veio para cá, eu escrevi errado aqui. E foram inúmeras criações, ações, busca de coisas novas para Canela. Uma trajetória de dedicação e liderança. Jussara, como é que o teu pai veio para Canela? Mas antes disso, eu tenho que dizer quem é a Jussara. Não é apenas a filha do seu Egon. A Jussara tem por irmãos o Dante e a Vânia. E ela é casada com o Reino Hoppner e tem os filhos a Adriana, que aqui está, e o Guilherme. E tem 3 netos, a Rafaela, a Maria Valentina, que aqui está, e o Martim. Como empresária, a Jussara trabalhou muito no Minimundo e no Hotel Rita Hoppner, isto em Gramado, né? Atualmente, ela me contou que quem gerencia as empresas são os filhos. Por trás dessa gerência de filhos, deve estar essa personalidade marcante, poderosa que aqui está. Então, Jussara, já apresentada, né? Como é que o seu Egon veio parar em Canela? Como é que foi essa história? Bom, primeiro eu quero saudar todos vocês, agradecer que estão aqui, comemorando essa homenagem que a gente quer fazer por uma pessoa que foi tão especial. E como eu falei antes, ele não tem nada que ficar descansando, né? A gente trouxe várias fotos deles, a gente pegou muitas coisas que ele passou, que ele viveu, inclusive cartas e coisas que ele fez também. Está tudo ali em cima do sofá, em cima da mesa, para quem quiser lembrar um pouco mais dele, né? E, bom, na época, todos vinham de trem, não tinha muita opção, né? E ele nasceu em Igrejinha, depois, com 12 anos, ele foi morar em Novo Hamburgo, onde ele aprendeu a falar português, que ele só falava em alemão. E lá ele conheceu o grande amor dele, que é a Dona Vália, né? Aí, foram 2 anos antes deles casarem, ele recebeu uma proposta de emprego aqui em Canela, que Canela já estava se desenvolvendo, tinha madeireira, tinha vários lugares assim onde ele foi muito bem recebido. Mas foi dessa madeireira que ele recebeu o convite,
e achou que valia a pena, largou tudo e veio para cá para fazer uma coisa que ele dizia que era uma nova vida, um novo futuro, e que ele queria viver com o amor da vida dele, né? Aí ele veio de trem e ficou encantado até a gente tomou a liberdade de trazer numa das cartas, onde ele coloca que quando ele estava vindo para cá, a viagem, isso aqui é uma carta escrita em 1938. A gente tem várias, né? Mas eu peguei 2 passagens, assim, 2 escritas, que eu achei muito poéticas e muito importantes, como naquela época isso já era tão valorizado, talvez mais do que hoje, porque hoje virou negócio, virou empreendimentos, e na época não, na época era só aquela coisa maravilhosa, aquela paisagem, né? Então, como ele escreveu numa das cartas para Dona Vale, ele colocou aqui, ó, a viagem para cá, só um pouquinho. A viagem para cá no trem é lindíssima. Horas e horas leva a subida da serra. Vê-se paisagens maravilhosas. Cá, um vale indescritível. Cá, um abismo onde as casas, onde as quais se passam um pouco por vales, pareciam caixinhas de fósforo. Então, a forma dele ver aquela serra, subindo a serra de trem, aquilo foi uma forma de dizer a maravilha que era, né? E que talvez hoje a gente não lembre, porque não é mais assim. Enfim, entre muitas passagens, ele também foi visitar um dia a Cascata do Caracol. E ele foi numa festa do Caracol. E lá ele pôde ver a cascata mais linda que jamais eu tinha visto. Foi um espetáculo deslumbrante, aquela cascata do Caracol. A água, em primeiro, saltitava numa pequena escadaria, e depois ela se lançava a 80 metros para o fundo. Mas que beleza extraordinária! Que encanto! Aquela longa cauda de água branquíssima, ainda era branca, ela parecia um comprido véu de noiva. E a espuma, nas primeiras quedas, pareciam grinaldas que lhe adornavam a cabeça. Que coisa mais linda, né? Então, ele era, assim, além de uma pessoa muito... ele era um visionário, ele enxergava coisas que em Canela não tinha, principalmente no que se refere à educação. Ele tinha uma vontade, uma necessidade de fazer com que os educandários, com que as escolas evoluíssem para melhor. Então, ele fez muitas coisas, recebeu muitas homenagens, mas, mais do que tudo isso, ele, como um ser humano, é o que está escrito nas cartas, né? Uma pessoa extremamente sensível à natureza, extremamente sensível às coisas belas da vida. E a própria convivência, ele como pai, como avô, como empresário que foi um legado muito grande que nós temos guardado no coração para sempre. Então, eu agradeço a vocês. A minha filha tem algumas lembranças, não tantas, né? Porque, na fase de todos nós, a gente tem épocas de muito trabalho e que não se consegue dividir o tempo direito. E ele também era assim. O dia dele era muito curto para fazer tudo o que ele queria. Mas ela sabe de muitas coisas. Então agora nós conhecemos o seu Egon poeta. Vamos ver agora o seu Egon empreendedor. Como que as coisas iniciaram? Eu ouvi alguém dizer há pouco, quando ele notava que Canela precisava de alguma coisa, ele ia atrás e buscava.
uma escola, uma cooperativa, e fez. Não sei se alguém já fez tanto por Canela como o seu Egon. O que tu lembra desses empreendimentos, Jussara? Por exemplo, ele pertenceu à Liga de Defesa Nacional. Isso nem eu sabia. A Sociedade de Xadrez, que até pouco tempo parece que ainda existia, então, foi iniciada pelo seu Egon. Mas no xadrez tem uma peculiaridade. Isso. Ele era tão honesto, era uma pessoa extremamente honesta. E ele conseguia jogar sozinho, porque nem sempre tinha alguém à altura dele para jogar com ele. Então, ele se fechava no escritório e jogava sozinho, e ele conseguia perder dele mesmo, de tão honesto que ele era. Ele conseguia perder o jogo ou ganhar o jogo de acordo com um momento que ele teria feito aquela outra ação, né? Depois ele jogou por correspondência também, muito. Ele jogava muito por correspondência, que é outra forma de jogar, que daria para roubar muito, né? Mas ele perdia a maioria das vezes. O seu Egon era muito amigo do padre Alberto Hickman, e foram esses dois que fundaram o Círculo Operário de Canela. Eu até já falei aqui no Círculo Operário numa outra ocasião, porque lá tinha teatro, além de tudo, né? E o objetivo desse Círculo Operário era ter um espaço para os operários poderem confraternizar, se distrair, enfim, né? Um espaço para eles. Mas ali conviviam empresários e funcionários e operários também, né? E ele fundou uma cooperativa dos serradores de pinho. Alguém já tinha ouvido falar isso? Já? Viu? Ah, claro, nosso historiador aqui conhecia. Bom, mas essa serraria saiu do ar, não deu. Mas com o saldo dessa serraria, foi comprado o terreno do Hospital de Caridade de Canela. Isso eu acho que poucos sabiam, né? Sabia, Almiro? Uma parte É. Então já estava projetado o hospital. Lembra alguma coisa de como as coisas aconteceram nessa época, Jussara? Não, eu só lembro que ele ficou durante 20 anos, ele foi diretor do hospital. E naquele tempo não faltava comida para o pessoal que estava internado, né? Então foi uma fase muito boa, e ele colocou praticamente todo o salário que ele recebia, que ele tinha um cargo público também, e ele colocou tudo isso no hospital, e ele tinha, assim, paixões por aquilo, por tudo que ele fazia, né? Ele teve paixões. Sim, ele tirava, não deixava a Dona Vale comprar muita coisa, porque tinha que botar o dinheiro no hospital, né? Sim. Adriana, conta alguma coisa para nós do que tu lembras do vô. Eu lembro quando a minha avó acabou falecendo. Quando a minha avó acabou falecendo, ela sempre tinha que poupar muito dinheiro e botava uns vestidos rasgados, a gente odiava aquilo. E aí ela dizia: não, a gente tem que. Eu sou muito segura, eu não posso gastar o dinheiro do vô. E depois ela foi ver os aposentadorias que ele ganhava, eram bem altas. E aí, só que esse dinheiro ele destinava todo para a caridade, para hospitais, para o Hospital de Canela. E aí ela acabou, a primeira coisa que ela fez foi comprar um carro zero. Comprar um carro zero na Alto Canela. Aí foi um desespero dos filhos, todo mundo saiu correndo, o que ela está fazendo? Gastar o dinheiro dele, porque ele realmente ajudava muita gente. Ele teve Alzheimer durante 3 anos, né? E aí começou a doença porque uma pessoa bateu na porta da casa da minha avó, devolvendo um dinheiro que ele havia emprestado.
E a gente nem sabia que ele tinha. Aí a gente começou a olhar na bolsa dele. Tinha um talão de cheque com várias folhas que ele tinha doado e a gente não sabe, né? Até hoje. Algumas pessoas honestas, Foi né, alguma pessoa vieram e honesta devolveram. que devolveu, né? As outras a gente não sabe. Enfim, Mas tudo bem. eu tinha 18 anos quando ele faleceu, então Ah, até sim, os então tem 15 ele boas estava lembranças. bem. Deu bastante tempo ainda. Foi uma ótima convivência, com certeza. Mas o seu Egon notou que os jovens em Canela não tinham oportunidade de estudar. Depois que terminassem o curso primário, não tinha mais para onde ir. Então, foi atrás da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, que tinha uma sede, um escritório em Porto Alegre, movimentou a comunidade, porque essa escola só poderia vir com a solicitação da comunidade. Então, a comunidade solicitou essa escola em Canela e aconteceu. O seu Egon foi diretor por 26 anos da escola cenecista. Foi quando eu conheci muito o seu Egon. E tem até um fato interessante, porque a escola era noturna, o ensino de 2º grau era noturno. Imaginem o frio de Canela, para os alunos saírem, os jovens saírem do trabalho, às vezes nem dava tempo de passar em casa, comer alguma coisa. Muitos aqui tiveram essa experiência, e eu até não me importo que interrompam e que contem, por favor. Então, tá, lá, sim. Eu estudei através dele. Nessa época, né, Renato? Beleza. Então, a escola, então, começou, né, a funcionar, mas os jovens, como eu estava dizendo, o frio, a dificuldade também financeira, porque tinha que pagar. Parênteses, bem quando a escola iniciou, era gratuita, porque era a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, fundada lá em Pernambuco, por Felipe Thiago Gomes, e era gratuito, era realmente para os jovens necessitados, para os jovens pobres, que não podiam sair da sua cidade e estudar fora. Mas, com o tempo, isso foi impossível de manter, né? Porque ninguém consegue trabalhar, e trabalhar à noite também precisa receber. Então, a escola passou a ser paga. Então, voltando, era uma dificuldade dos jovens sair do trabalho, ir para a escola, às vezes sem comer. O que ocorria? Desistiam. Então, a evasão escolar na escola era alta, era grande. Então, numa ocasião, o seu Egon, diretor, eu vice-diretora, caminhando nos corredores, pois é, seu Egon, começaram, esse mês já saíram tantos, o que nós podemos fazer? Os alunos têm que gostar da escola, porque daí eles vão fazer o sacrifício e vão vir. Então, nós criamos o Festival da Criatividade, que cada turma de cada sala de aula faria um espetáculo para apresentar no palco, porque, felizmente, a escola lá tem um teatrinho, né, com palco, um espaço bem grande, uma plateia, e aí começou o Festival da Criatividade, criado assim numa conversa entre o diretor e a vice no corredor da escola. Esse Festival da Criatividade, eu tenho que dizer, que deu suporte para todos os que vieram festivais de teatro de Canela. Mas, voltando então aqui à nossa história, né, eu gosto de fazer um parênteses, porque eu tinha admiração muito grande pelo seu Egon, né? E na escola, então, eu disse, ele permaneceu por muitos anos como diretor, né?
professor também. Sim, como professor e diretor. Depois dele, daí o José Batista assumiu a direção. E depois do José Batista cheguei eu. Eu acho que agora a gente podia fazer um pequeno intervalo e ouvir uma musiquinha, né? Que dê os nossos moços. Ok. Não falei com muita antecedência, mas eles se preparam. Se alguém quiser dar algum depoimento sobre a história do seu Egon, por favor, fique à vontade. Eu e o Aníbal somos meio problemáticos para falar, né? A gente começou a trabalhar com o seu Egon em 65, no escritório. E depois, em 70, ele foi nosso sócio. Então, a gente deve muito a ele, sabe? Foi uma pessoa muito legal, que nem a Jussara disse, honesto, né? Aprendi com ele. E a gente deve a ele a nossa profissão. Não tem como não dizer isso aí, né? Fora tudo que ele fez, né? Era importante. Boa noite. Complementando aí ao que o Paulo falou, eu também gostaria de agradecer. Eu sempre agradeço por eu ter participado da vida dele. Em 65, como o Paulo falou, a gente começou a trabalhar junto e até hoje estamos trabalhando junto. Então, E a gente está junto também. e eu me orgulho muito do que ele fazia pelos jovens de Canela. Ele sempre dizia: entrou no escritório, eu vou fazer dessa pessoa uma pessoa de boa índole, gentil, honesta. Então foi isso aí que mais nos impressionou no seu Egon, e também a sua bondade. O nosso escritório hoje, o Deporte, existe por insistência do seu Egon, porque nós éramos sócios, primeiro funcionários por 5 anos, daí nós ficamos sócios dele por mais 2 anos, e aí por insistência dele, ele chegou para nós e disse: eu quero vender para vocês. Seu Egon, nós não temos condições de comprar do senhor. Mas é outra história. Eu estou dizendo que eu quero vender o escritório para vocês, que eu acho que vocês merecem ficar aqui, porque eu não quero mais. Eu agora me aposentei e eu quero que isso aí continue. E nas mãos de vocês eu sei que vai continuar, e vai continuar por muitos anos. Então, no meu depoimento que eu tenho que fazer é esse aí. Ele fez uma proposta assim de pai para filho, para a gente ficar com o escritório. Porque ele, imagina as atividades que ele tinha na livraria, no escritório, em quantas, eu duvido, eu faço até um desafio aqui, que tenha outra pessoa que fez tanto por Canela que nem o seu Egon. Eu estava olhando ali uma vida, uma história, eu achei que talvez ele não participou de uma coisa em Canela, que foi o bochófilo. Mas se vocês olharem, todos os clubes, todas as entidades tinham uma mãozinha do seu Egon iniciando. Então isso aí é muito gratificante, e aqueles ensinamentos que ele nos passou, a gente procura passar para os nossos funcionários também, que sejam pessoas boas, de boa idoneidade, e é o que ele nos passou, continuamos passando. E assim agora,
com a nova gestão, através da Rosângela e do Paulinho, eu espero que continue esse exemplo que ele nos deu por muitos e muitos anos. Obrigado. O Marco. Oi, Glenda, boa noite, Jussara, boa noite, Adriana. Eu fiquei encarregado hoje, uma pessoa que eu agora estou desconfiando que ele não veio, ele inventou uma desculpa para não vir, mas eu acho que faltou coragem, porque ia ser a primeira vez que eu vi o Renato Bauerman se emocionar. O Renato hoje passou na loja lá e disse, olha, não vou poder ir hoje à noite, em outro compromisso, Bariba inventou uma desculpa furada para não vir. Mas começou a contar coisa, ele disse, tu não deixa registrar, mas tu já tinhas bem registrado, que foi o saldo financeiro da cooperativa da Serraria, foi que deu início ao Hospital de Canela. Sim. E isso pouquíssimas pessoas sabem, e muitas até hoje não entenderam por que o hospital é tipo uma ONG, ele não é um hospital público, ele não tem, né, ele hoje é sustentado pela prefeitura, pelo sistema do SUS, mas ele lá atrás ele nasceu da coragem dessa gente. E só para ilustrar o porquê que eu desconfiei que o Renato também não teve coragem de vir, porque ele disse para mim, no dia do velório do seu Egon, eu fui abraçar a Dona Vale e desejar meus pêsames. E ela disse para ti também, porque eu sei que tu também é o filho dele. Só isso. Que lindo. Eu acho que uma coisa muito importante, não falamos ainda, que é a Cooperativa de Crédito Serrana Limitada, né? Que também foi fundada pelo seu Egon, com outros participantes, é evidente, né? E essa cooperativa, inclusive, teve agências em cidades vizinhas. Teve Gramado, São Francisco, não sei mais onde, mas em algumas cidades vizinhas chegou a ter agências, né? Interessante. E uma pena, o seu Egon, então, ao longo do tempo, apesar de ter ficado presidente por 25 anos, se afastou e não sei por que, né, a cooperativa não teve seguimento, né? Lembra alguma coisa da cooperativa, Jussara? Anteontem eu presenciei uma fala da cooperativa, que era muito interessante. Por exemplo, uma pessoa colocava R$1.000 ou 1.000 cruzeiros, na época, depositava como uma poupança, mas com esses 1.000 que ela tinha colocado, ela tinha direito a retirar 4.000, no mesmo momento. Quer dizer, todo mundo fazendo isso não tinha condições da cooperativa continuar, né? É um empréstimo, mas não tinha mais dinheiro para isso, né? Então, talvez tenha sido um dos motivos, né? Não sei. Mas, enfim, eu acho que ela deu origem até ao Sicredi, por que não, né? Não é que deu origem, mas inspirou e, né, quem sabe a pessoa teve vontade de fazer o 1x4 também, né? Coisas do seu Egon, né? Só mesmo com ele. Então, eu já falei sobre a Escola Técnica de Comércio e Cidade das Hortênsias, que funcionou desde 67, quando iniciou, até alguns anos atrás, quando, então, foi transformada na COPEC. Então, a COPEC, hoje, é filha da Escola Cenecista, Cidade das Hortênsias, né? Também, não falamos sobre o escritório de contabilidade, né? Já foi falado aqui, mas foi também o seu Egon, acho que ele precisava e queria dar apoio para aqueles alunos da escola e criou, né, montou esse escritório de contabilidade, levava os alunos para lá, e esse escritório de contabilidade que depois passou, já contado ali, né, para os próprios associados que eram na época, né? E também o seu Egon, então, eu acho que no que acabou com o escritório de contabilidade, ele saiu, ele já tinha a livraria e tipografia Jung, que é um prédio que aparece aqui
né? Então esse era, eu acho que foi a primeira livraria, está por aí. Ali é o hospital. Eu sei porque quem não fez compra naquela livraria, né? Era que tinha. Eu, inclusive, comprei lá as panelas, louça. Até hoje eu tenho coberta de mesa, se chamava antigamente. Eu tenho a coberta de mesa comprada na livraria do Seu Egon. É exatamente ali, ó. Aí já era bazar, ó, mas era livraria e tipografia. Livraria, livraria, bazar, tipografia central. Tinha uma vitrine que era da parte de cozinha, de casa, de coberta de mesa também. E tinha a outra vitrine, era de brinquedos. Tinha os brinquedos, E naquela porta dos brinquedos era tudo uma livraria. Toda a parede, as paredes daquela entrada, e era grande aquilo, toda aquela parede era feita de prateleiras de livros. E tinha desde o Machado de Assis, tinha coleções, e era muito bom. Érico Veríssimo também. Por favor, vamos ouvir depoimento. Não, no mesmo prédio onde se encontrava a livraria, na frente era a livraria, aí era repartido a parte dos fundos. Do lado direito era tipografia e do lado esquerdo era o escritório de contabilidade. Então, essas pessoas que estão sentadas ali são todas funcionários que eram da tipografia, da livraria e do escritório. Não querendo desmerecer, mas a gente vivia ali apertadinho para caber tudo essas coisas. Até porque a tipografia não era com máquinas da moda. Eram tipos. Os tipos eram assim minúsculos, tinha várias letras A de vários tamanhos. A gente tinha que pegar com uma pinça e compor o convite de enterro, o convite de casamento, o convite de batizado. Aquilo tudo era impresso na tipografia. E tinha que corrigir, e às vezes não dava tempo. E quando estava tudo pronto, já estava indo para a máquina, estava faltando um acento, estava faltando uma letra I, uma letra A. Então, precisava de muitas gavetas, precisava de muito espaço lá. Mas era muito interessante, era uma maravilha aquilo, né? Até que chegou a máquina offset, daí o pai não teve dinheiro para comprar. Mas Gramado comprou. Não, era muito engraçado, porque tinha o Danglars que montava os tipos para sair a impressão. O Ratão fazia a impressão e o Lula cortava o papel no tamanho exato para que, a hora que fosse imprimir, saía tudo certinho, pronto, né? E uma coisa assim que a gente tem que falar, que todas as pessoas, quando faleciam, era feito um convite para enterro. Então, era de madrugada, se falecia de madrugada, o Ratão, no outro dia de manhã, bem cedo, era o primeiro serviço dele, era fazer os convites para enterro, e saía já tinha uma pessoa encarregada para sair espalhando em todo o comércio e casas, convidando. Isso é uma coisa que hoje fazem pela internet, pela rede social, mas é assim, né? Era colocado em todas as vitrines, né? Era colado para todo mundo saber quem é que morreu, que nasceu não era tanto, né? Mas quem morreu, aquilo era um fenômeno. Mas a igreja de Gramado, né? Tocava o sino e falava quem tinha morrido. Mais pertinho. A gente ficava parado, tocava o sino, toda a cidade inteira ficava em silêncio, para ver quem que tinha morrido. Sim. Até o trânsito parava para ficar escutando, senão não dava
dava para ouvir. Que noite emocionante. Eu já estou aqui quase às lágrimas. Bem, então, o seu Ego também foi presidente do Clube Serrano. Mas onde ele não esteve, né? Olha, Não sabia. aquele clube lá que tu falaste, eu duvido que ele não estava junto. Talvez não tenha registro, mas eu duvido. Eu acho que ele não contou para ninguém. Duvido. E no Rotary Clube de Canela também. Ele foi protocolo, depois foi presidente por 2 gestões. Não, o Rotary foi uma, foi 2 na maçonaria. Aliás, 3 na maçonaria. Então, o seu Ego foi presidente do Rotary Clube de Canela em 71, 72. E, claro, ele fazia parte, frequentava, né? Era frequente. E a maçonaria também foi criada junto, né? Não, acho que a maçonaria é mais antiga. Não, a maçonaria é mais antiga, sim, eu sei. Mas o seu Ego fez parte e ele foi venerável mestre de 76 a 78 e 84 a 85. O seu Ego recebeu o título de cidadão canelense no dia 21 de outubro de 81. Muito, muito merecido, né? Aliás, o título de cidadão canelense, antigamente, era muito mais valorizado do que hoje, né? Era uma solenidade e uma pessoa recebia. Às vezes mais, eu já assisti com mais, mas o seu Ego foi o único naquela ocasião. Porque eu sempre penso que prêmio, quando é muito dividido, perde o valor. Pensamento meu, né? Posso estar errada. Depoimentos, quem mais? Josemar. Boa noite a todos. Eu conheci o seu Egon. Numa oportunidade, a minha mulher era executiva da SIC, eu fui lá na SIC por algum motivo e ele estava lá. Daí ele disse, me cumprimentou e disse, olha, eu acho que eu vou morrer, ele disse. Então, eu tenho que largar todas as coisas que eu tenho. Eu já passei, ele era delegado do CRC, já passei o CRC para o Aníbal, passei a cooperativa para o Lorival Bazan, e eu sou perito contábil do fórum. Tu não quer ficar no meu lugar? Eu disse, seu Ego, eu não sei nada a respeito disso, dos processos. Não, mas eu tenho que largar. E daí eu te ajudo, fico um tempo contigo nos processos e depois tu te vira. E dá um bom dinheiro. Daí já... Então, eu atuei como perito contábil do fórum até 7 anos atrás, daí eu resolvi parar, mas foi através do seu Ego. Acho que eu nunca tinha entrado no fórum. Ele disse, eu sou amigo da juíza, e eu já coloco o teu nome lá e tu já fica o titular. Foi isso. A Nildinha lá, ó. Boa noite, eu tinha prometido a mim mesma que hoje ia falar menos, mas não consigo. No início, a Jussara falou que o seu Ego era um visionário. Eu acredito que era muito, muito mais que um visionário. Ele tinha essa visão empresarial, de empreendedorismo, mas ele tinha um feeling humano fantástico. E eu trabalhava no hospital, na administração, no escritório, e um dia ele disse para mim, tu sabe, até ele era muito brincalhão, sabe? Quando eu acertava, ele dizia assim, tu é menos burra do que parece. E ele disse, e eu acho que tu precisa tem condições de ir além do que serviço em escritório. Tu não quer dar aula na Cenecista? Eu recém estava iniciando um curso
universitárias, mas seu ego, eu estou recém começando, eu fazia psicologia na época. Não, mas tu tem, eu já percebi aqui que tu tem jeito. Eu fui, então, dar aula de psicologia no curso de administração da Cenecista. E, desde então, gostei, me saí bem, troquei de curso, fui para um curso de educação e, modéstia à parte, me saí muito bem. Muito melhor, eu acredito, que se eu tivesse feito psicologia, até porque se hoje as pessoas resistem a procurar uma terapia, imaginem em 1900 em Guaraná com rolha, né? Para não dizer minha idade. Então, é emocionante ouvir tantas homenagens, e digo que vai muito além, vai essa sensibilidade humana, eu nem sei como chamar, é um dom especial que ele tinha. Obrigada. Boa noite. Eu peço aos nossos colaboradores aí que coloquem a foto do irmão Egon aqui na loja maçônica. Meu nome é Luiz Carlos Coelho e a gente vai falar alguma coisa sobre o nosso irmão Egon lá na loja maçônica. Isso aí. Muito obrigado. Essa foto aqui mostra o irmão Egon. Essa foto lá na galeria da loja maçônica dos Veneráveis Mestres. Traduzindo aqui para o público, presidente. Já foi comentado pela Glenda os anos em que ele foi presidente da loja. E a semente que ele plantou, na época, até hoje, né, todos que lá estão, continuam regando para com que essa planta continue, né, crescendo e espalhando as suas sementes, tanto aqui na cidade de Canela, como pelo mundo afora. A loja Cidade das Hortênsias, ela foi fundada, loja maçônica Cidade das Hortênsias, ela foi fundada em 14/6 de 1968. O irmão Egon, ele foi iniciado em 29/6 de 1976. E os cargos que ele exerceu, chanceler, diácono, secretário por inúmeras gestões, comissões que ele participou, comissão de patrimônio, comissão de finanças, liturgia e também solidariedade. Quando falamos em solidariedade, todo o trabalho que ele executou na época, né, estava voltado dentro da filosofia que a ordem, né, propaga, auxiliar o próximo. Né? Aí nós temos os lemas que provavelmente o irmão Egon levou muito a sério. Cavar masmorras ao vício e levantar templos à virtude. E aqui muitos testemunhos já ouvimos quando falamos de levantar templos à virtude. O que a mão direita faz, a esquerda desconhece. Então tem todo um trabalho aí que a comunidade hoje está sendo beneficiada, que provavelmente muitos planos começaram lá dentro da loja. E provavelmente alguém da família deve ter observado o irmão Egon em determinados momentos, né, vestindo terno preto, camisa branca, gravata preta, sapato preto, né? Mulher não podia saber. Mas pelo menos a vestimenta, né? Deve ter observado. Nada. Ah. Bom, não, ele saía de casa e levava a roupa junto, mas eu nunca pude ver uma roupa, uma peça de roupa que ele usava na maçonaria, porque na época a mulher não podia saber disso. Até hoje, né, inúmeros
inúmeros comportamentos, né, são preservados, né, porque a ordem maçônica ela é discreta. Aqui nessa foto nós temos o irmão Egon, ele com uma medalha ali no lado esquerdo, né? Aquela medalha, dentro do ambiente maçônico, é onde vai ser diferenciado o grau de estudo que aquele irmão tem. Então, né, no universo de uma assembleia lá que maçons vão se envolver, vão participar para aprimorar seus estudos, quem estiver com aquela medalha, todo mundo sabe qual é o grau de estudo que ele tem, né? E depois ele está também com um colar, que esse colar, junto com um avental, né, que durante as sessões das lojas maçônicas usamos, é onde ele, né, aparece na foto ali, com o passar do tempo, e hoje, né, ele está sendo reverenciado aqui, pelo trabalho que ele executou lá na loja. Ele também foi honorário, na época, né, das lojas maçônicas Concórdia e Humanitas e Luz e Ordem de Porto Alegre, né? Provavelmente um representante aqui da cidade das Hortênsias, que é o nome da loja, nessas localidades, e junto a outros irmãos, né? Algo também importante a salientar no trabalho do irmão Egon, não sei se não está na pauta da Glenda, né, que ele também se envolveu, né, por incontáveis horas junto ao Grupo Escoteiro Abaeté, onde lá ele recebeu o título de presidente de honra do Grupo Escoteiro. Não estava na minha pauta, Coelho. Eu desconhecia. Tem uma foto ali naquele painel maior que mostra ele com os 2 primeiros netos, que também foram escoteiros. E ele ia todos os sábados, às vezes a gente ia junto, e ele ficava lá a tarde inteira com as crianças, né? Nós temos a certeza que ele continua praticando a ética e o profissionalismo junto ao grande arquiteto do universo, né? Traduzindo aqui para o público, né, o Deus Todo-Poderoso. E temos a certeza que ele ainda continua fazendo feliz a humanidade. Porque nós temos aqui inúmeros discípulos, né? Obrigado. Obrigada. Eu acredito, eu acho que nós devemos ir chegando aos finalmentes, né? Então, Cal, por favor. Nessa pesquisa toda para montar esse material, nas conversas a gente ninguém soube dizer exatamente aonde começou a cooperativa, aonde é que era o prédio. O final a gente sabe que foi ali na esquina, no centro da praça, né? Mas aonde começou? Alguém sabe aonde começou? Qual foi a primeira sede da cooperativa? Eu me lembro. Ô, Miro, fala. Foi a primeira ali. Do lado do Bazar Natal. Sim. Aqui que vem. Isso. Ao lado dos mais jovens, ao lado das aulas. Então foi ali só e depois para Felisberto. Que eu lembro. A gente era criança, fazia uma cadernetinha igual essa do Cães. Eu tive essa caderneta também. Mas o seu Egon tinha uma máxima que eu acho que reproduz muito toda essa história dele. Ele dizia: procure ser útil em sua comunidade, seja terra natal ou adotada, sem visar retribuições. Colherás a suprema aventura da satisfação íntima profunda. E ainda dizia: a minha maior alegria é ver a quase totalidade dos meus discípulos construído uma existência invejável. Eu vou agora pedir
que as nossas convidadas também deem a sua palavra final. Por favor, Jussara. Aí, como eu sempre digo, é muito difícil e, ao mesmo tempo, muito fácil falar dele, porque foi uma pessoa muito diferenciada, muito abençoada, e a gente sabe que ele deixou um legado muito forte aqui em Canela, na família, na comunidade, nos educandários, e nós temos só a agradecer, e que ele esteja fazendo alguma escolinha lá em cima também, né? Muito obrigada a vocês todos. Eu queria agradecer, agora aprendendo tantas histórias dele, né, que a gente escuta um pouco quando vai no escritório. E aí agora a gente ficou muito feliz de, se tiverem mais alguma história para contar, a gente quer saber, porque a gente tem certeza que ele deixou um legado muito lindo aqui. Muito orgulho de ser neta dele. Obrigada pela presença de todos vocês.